Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Estamos aqui hoje, dia 17 de dezembro, a testemunhar mais uma terceira edição do grupo organizador de eventos Kirates daqui da cidade de Nampula. Eles que fizeram acontecer mais uma vez, mas a terceira vez, este evento, como vocês podem ver, mas infelizmente não teve aderimento por questões de que nós até agora não percebemos, mas vamos tentar perceber. Eu acredito que o evento está sendo das melhores formas, mas a falta de aderimento está causando aquilo que é a fraqueza, está mostrando a fraqueza na religião islâmica. Por isso, pedir a sua subscrição e tocar o sininho das notificações aqui na Kira TV para receber todos os vídeos. Se esqueça de seguir as nossas plataformas digital, YouTube, Kira TV, Facebook, Afito Faustino, Kira TV, Instagram, Afito, Afito Faustino, TikTok, Kira TV. Nestas plataformas, você poderá se informar e ficar a parte daquilo que é a informação islâmica de 24 sobre 24. Jazakumullah. الإنسان في قبض أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبثا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في قبض أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب
المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como é que vê o aderimento desta palestra? A respeito de aderimento deste evento de Qiraat, como uma iniciativa que está numa fase primordial, quer dizer, uma fase inicial, eu penso que em diante será um grande programa, porque nesse exato momento já estamos a descobrir muitos talentos jovens, que afinal de contas temos jovens calejados recitação do Coran da melhor forma. Achas que a falta de aderimento neste evento tem nada a ver com o mês em que nós estamos? Eu penso que a falta de aderimento deste evento, penso que não é o motivo do momento em que a gente se encontra, mas simplesmente é aquilo que as pessoas não aderem a isto porque não conhecem o valor do Coran. Se conhecessem o valor do Coran, este é um dos eventos mais melhores, onde se reúne os muçulmanos para compartilhar as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo palavras de Allah subhanahu wa ta'ala as melhores palavras que existem, não é? O melhor livro que existe, que é o Coran. Só ao recitar cada letra você ganha recompensa. E cada recompensa Allah subhanahu wa ta'ala multiplica 10 vezes. Portanto, não é o tempo, a falta de aderência, se calhar as pessoas não sabem o valor de sentar e se ensinar o Coran. Veja o que disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, disse: "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama". Melhor de vós, depois dos profetas, dentre as melhores das pessoas, é aquele que aprende o Coran e ensina. Agora, no que diz respeito à aderência da camada muçulmana nos eventos promovido por este grupo, primeiro, meu nome pessoal é de tanto manifestar o meu desagrado. Trata-se de um grupo que promove movimentos islâmicos, convívios muçulmanos, onde eles vão passando o dia ouvindo, escutando o Coran. Simplesmente a aderência, seja na primeira, a primeira não a presenciei, mas a segunda edição, esta terceira, deixa a desejar naquilo que se percebe o que é Nampula em relação ao número dos muçulmanos. Entretanto, aqui há algum problema, ou seja, a falta de alguma coordenação interna para permitir que haja aderência, fluxo de maior número de muçulmanos. Nampula é a capital islâmica do nosso país, Moçambique. Entretanto, se um grupo que promove eventos de recitadores da praça, sem dúvida seria um grupo mais aderido pela camada jovem, mulheres, crianças, etc. Então está a faltar comunicação, interação com figuras influentes de qualquer zona onde se pretende tanto levar a cabo este programa. Existindo uma sentada, uma mesa rotunda, fazer percebendo a agenda, a missão, o que se pretende com este grupo, sem dúvida os influentes de cada área farão o seu trabalho com vista a sensibilizar as comunidades nas diferentes mesquitas e assim o evento a ter um impacto saudável, positivo. Nós, sinceramente falando, não estamos satisfeitos daquilo que diz respeito à presença aqui dos jovens num evento de grande impacto este. Não estou muito feliz. Achas que a falta de massividade neste evento pode vir a enfraquecer a organização? Sem dúvida, porque este grupo em si só não pode avançar. Precisa de aderência massiva, precisa de uma colaboração
coesa, não é? Daquilo que são os homens influentes, os representantes das mesquitas, aqueles que asseguram as comunidades de cada bairro onde este grupo vai trabalhando. Então, quando não existir esse fluxo de diálogo, de informação, o grupo, sem dúvida, não terá pernas para andar, não vai conseguir divulgar, não é, aquilo que são os jovens que se preocupam em memorizar o Corão, a serem mais conhecidos, eles também a motivarem os outros jovens. Significa, se nós não aderirmos a este grupo, o grupo não terá pernas para andar. Qual é o conselho que deixas então para estes mesmos organizadores de evento para continuarem com a ação em dia? Muito bem, esta pergunta eu gostei, porque uma vez mais, para que este grupo organizador de eventos de Qiraat em Nampula continuar a brilhar, a movimentar a massa dos memorizadores de Corão, a primeira interação é contactar as organizações de base. Aqui na cidade de Nampula, estamos a falar do Conselho de Álamos de Nampula e Conselho Islâmico de Moçambique, agido em primeira mão. Apresentar a carta de referência a essas organizações, que são grandes e reconhecidas em Nampula, desenhando a missão, o que pretende e qualquer evento que pretenderem realizar em qualquer bairro, submeter uma carta para que essas organizações, que são mais aceites e reconhecidas em Nampula, serem eles a levantar a voz em qualquer rede social, televisão, rádio, de que temos um programa na zona X e são convidados. Aí, sem dúvida, os jovens vão aderir, porque quem está a aparecer a convidar são aqueles que são reconhecidos na praça, como as pessoas que asseguram, que comandam, ou seja, que velam pela comunidade muçulmana. Demorou, mas, alhamdulillah, chegou a terceira edição do programa Qiraat. Como é que foi organizar esta terceira etapa, esse terceiro evento? Jazakallahu khair. Dizer que sempre nunca foi fácil, mas com Allah subhanahu wa ta'ala tudo é possível. Dizer que tivemos algumas dificuldades, porque a terceira edição não era a data sua, era prevista para 10, mas estávamos a respeitar. Havia muitos encerramentos das madraças, então o fluxo seria menor, então isso tínhamos que respeitar também. Houve uma interrupção dos nossos parceiros, como o Gabinete Juvenil e o Conselho Islâmico, através das suas agendas, então nós consideramos a eles. A sua fé aumenta. Quais são? São as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Meus irmãos, minhas irmãs, falar do Coran é falar de grande mu'jiza, de grande milagre dentre os milagres de Allah subhanahu wa ta'ala. Falar do Coran é falar de código de vida. Coran este que responde todas as situações e responderá todas as situações em todas as áreas do ser humano. Se não fosse isso, Allah subhanahu wa ta'ala não diria: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Se chegou a este ponto, frisando Allah subhanahu wa ta'ala que já completou a religião islâmica, completou as suas graças para o ser humano desfrutar nessa face da terra e saber melhor desfrutar também, que irá encontrar esses ni'mas no Akhirah, que é um dos grandes ni'mas, que é a entrada no Jannat al-Firdaus al-A'la. Que Allah nos faça dentre os residentes do Firdaus al-A'la. Portanto, caros irmãos, irmãs, falar de Coran é falar de muita coisa, porque é lá onde Allah subhanahu wa ta'ala falou a respeito dele, a respeito do ser humano, como é que ele pode viver, qual é o caminho que ele pode seguir,
até que se encontre Allah com Allah subhanahu wa ta'ala e introduzir no Jannah. Está tudo isto emanado no Coran. Portanto, não estamos aqui por simplesmente um assunto insignificante ou falar de qualquer livro, de qualquer autor que é sujeito de erros, que pode ser sujeito de retificações. Estamos aqui a falar de um livro divino, de uma mensagem divina, das palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, falar do Coran levaríamos muito tempo a respeito deste magnífico livro de Allah subhanahu wa ta'ala. Só vejamos a importância que o ser humano que não pode se livrar do Coran é que ele não pode cumprir com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, que é a adoração, a obrigação de adorar Allah subhanahu wa ta'ala nas 5 orações diárias, sem que você venha aprender o Coran. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة نوى oração لمن لم يقرأ بأم الكتاب. Só vejamos que esta oração que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou, e é dentre as primeiras coisas que Allah subhanahu wa ta'ala irá de questionar e julgar no dia de juízo final, a Salah. E esta oração que nos diverge dentre outros tipos de pessoas que adoram as coisas que ele bem entende, deixando o Allah subhanahu wa ta'ala. Porque a diferença que existe do muçulmano e kafir é a oração. E quem abandonar, então descreu. E esta oração você não vai conseguir trazer como deve ser sem que você aprenda o Coran. Então, não está restrito a aprendizagem do Coran só para o sexo masculino, mas sim, assim como as mulheres, porque todos nós somos servos de Allah subhanahu wa ta'ala. E um dos objetivos da criação do ser humano, assim como dos gênios, Allah melhor frisa no Coran dizendo que وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Não criei o ser humano assim como os gênios, excepto para adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Não porque esta adoração beneficia Allah subhanahu wa ta'ala, mas assim ele quis. E não prejudica se você não adorar. Tudo isto volta para nós mesmos, porque nós estamos nessa face da terra para recebermos os testes de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, tudo isto nós não vamos conseguir melhor adorar Allah subhanahu wa ta'ala sem que a gente venha aprender o Coran. Digo isto, não é admissível você se apegar nos atos facultativos, deixando a obrigação de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah obrigou-nos a fazer a oração 5 vezes por dia. E essa oração
não é feita pelas palavras organizadas pelo ser humano. Não. Allah subhanahu wa ta'ala organizou. Por isso a oração na religião islâmica é uma adoração que possui os seus ditos e as suas práticas especiais. E dentre esses ditos é a recitação do Sagrado Al-Qur'an no Salah. Só esta parte basta para nós sentirmos a grandeza deste grande livro de Allah subhanahu wa ta'ala. Você quer orar, e o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, repito, dizendo que ele disse, não há oração para quem que não leu Suratul Fatiha. E Suratul Fatiha é uma parte do Coran. Portanto, dizia eu que se nós falarmos do Coran no todo ele, não nos cabe, com esse tempo curto que nós temos e um programa determinado que tem que terminar, as pessoas voltar nos seus respectivos lugares de origem. Mas simplesmente para eu me cingir do hadith, existem vários hadith, existem vários versículos que enaltecem o Coran, que se nós trazermos aqui, então será todo esse dia falando sobre ele. Mas eu quero me cingir no hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde ele disse: "Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama." Wa fi riwaya fi lafz al-Bukhari, ele disse que inna afdalakum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Meus irmãos, minhas irmãs, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah diz no Coran que la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, a respeito da religião, ele não falava por mero capricho, mas sim por uma revelação divina. Portanto, por ser grande milagre de Allah subhanahu wa ta'ala, ao revelar este Coran, Allah colocou os seres humanos, que somos nós, assim como os gênios, e colocou-os num grande desafio, de que se acharem que isto são mero palavras de um ser humano, então que traga um exemplar disto. E até hoje ninguém o conseguiu. E ninguém o conseguirá até Qiyam as-Sa'a. Ninguém. Allah revelou este Coran na língua árabe, lá onde nasce, cresce o Nabi sallallahu alaihi wasallam, nos seios eloquentes da língua árabe. Mas mesmo assim, ninguém entre eles conseguiu inventar um versículo ou um trecho e conseguir enganar, dizendo que isto faz parte do Coran. É um dos livros que Allah subhanahu wa ta'ala determina dizendo que inna anzalna al-Qur'an wa inna lahu lahafidhun. Primeiro, Allah subhanahu wa ta'ala é que protege este nobre Coran. E se não vejamos que Allah subhanahu wa ta'ala
colocou neste sagrado Corão uma facilidade que a gente não vai encontrar em outros livros, que é o facilitar Allah subhanahu wa ta'ala pela sua memorização. Seja um árabe ou não árabe, consegue memorizar este Corão. E Allah subhanahu wa ta'ala colocou várias recompensas do Corão. Muitos de nós achamos que falar do Corão simplesmente é só falar tudo aquilo que emana na religião islâmica, mas sim não olha nas ciências humanas. Não. O Corão é tudo. Só para ilustrar, Dhul-Qarnayn, quando ele começa na sua caminhada e encontra um povo que vivia entre as duas montanhas, e nesse espaço lá existe uma criação de Allah subhanahu wa ta'ala chamado Gog Magog, Juj ou Majuj. E esses são seres extravagantes. São seres que a sua missão é só estragar tudo aquilo que encontrar à sua frente. E criava pânico nesta comunidade. E Dhul-Qarnayn, quando chega, eles pediram para que criasse uma barreira contra este povo extravagante. O que Dhul-Qarnayn fez? Cabia o Dhul-Qarnayn fazer um dua e Allah subhanahu wa ta'ala amolecer este povo e não ter força, porque la hawla wa la quwwata illa billah, não há poder nem força excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Se a gente hoje está vivo, está forte, está saudável, estas são graças de Allah. Então poderia fazer um dua e, como Allah disse, Ya naru kuni bardan wa salaman, quando Abraão foi deixado ao fogo. Então este povo também Allah poderia fazer isto, mas está nos trazer uma ciência. O que Dhul-Qarnayn fez? Ele disse: Atuni zubar al-hadid, min al-hadid, tragam-me pedaços de ferro. O que ele quer fazer com esses pedaços de ferro? Aqui está a ensinar uma reação química para os que frequentam as faculdades de ciências exatas, esses dias, que é a química, vem encontrar. Ele levou os ferros, uniu, pediu que ateasse o fogo para fazer deletar, e depois ali pediu o nuaz, que é o metal de liga, que é o cobre. Cobre é um metal de liga. Ele pediu isto para molhar aquilo e criou. Ele pedia um sede, ele fez um ratinho. Algo tão forte. Esta é a ciência que está dentro do Corão. Então é uma maravilha o Corão, caros irmãos. Muitas passagens, o Abraão foi engenheiro que construiu o Kaaba. Muitas passagens que a gente for falar, o tempo todo nós vamos consumir só falando do Corão. Mas dizia eu, só quero me cingir neste dito profético, onde ele disse: Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allam. Este hadith é vulgar, mas a gente pode perceber isso de uma forma superficial.
Você já imaginou ser entre as melhores pessoas só porque aprendeu o Corão e você o ensinou? Meus irmãos, minhas irmãs, eu fico indignado porque um e o outro não convidou o seu amigo, o seu próximo, para criarmos uma massa e escutarmos as belíssimas palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Se fosse que eram outros eventos, a gente poderia vir em massa. Mas isto revela que Allah subhanahu wa ta'ala, as suas palavras, não é para qualquer um. Portanto, não podemos olhar o Corão como simples livros, caros irmãos. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. O melhor entre vocês é aquela pessoa que aprendeu o Corão e o ensinou. Isto por quê? Porque você está a aprender as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Lá onde emana a melhor educação, o Corão ensina o bem-estar. O Corão aprendemos a convivência pacífica, a paz. Memorizar o Corão, só ao recitar o Corão, a cada harf, você tem 10 recompensas. E isso quando dizia o profeta sallallahu alaihi wasallam, querendo mais ilustrar, e ele disse, não digo que alif lam mim é um único harf, não. Saiba que alif é um harf que você vai ter essa recompensa. E o lam é um outro harf que você vai ter recompensa. E o mim é um outro harf que você vai ter recompensa. Allah chama o Corão como shifa, como método, como antídoto do ser humano para lá encontrar a cura. Tudo quando você faz, primeiro tem que invocar Allah subhanahu wa ta'ala. Há certas passagens que, se não estou em erro, Nabi Musa adoeceu e Allah direcionou a uma planta, o tomou, depois melhorou, depois para a segunda vez e achou que era aquela planta, mas era o poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Então tem que invocar Allah subhanahu wa ta'ala. E nós invocamos Allah subhanahu wa ta'ala dia após dia, usando o quê? O Corão. Então, depois dos Anbiya, dentre as melhores pessoas, é aquele que aprendeu o Corão. O Corão já elevou muitas pessoas e eleva sempre muitas pessoas. Elevou e sempre vai elevando. Quem se dedica no Corão com a sinceridade, por agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, essa pessoa, Allah o eleva. وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Aquele que foi concedido conhecimento. E o Corão é um dos melhores conhecimentos que nós tivemos que aderir. Levarmos as nossas crianças, nossos filhos, a aderir ao Corão. Meus irmãos, o resto é para a gente conseguir permanecer o tempo determinado nessa face da terra. Mas o Corão te acompanha aqui no dunya, no qabr, até lá no akhirah. O resto, pronto, nós podemos aprender e não está condenado. Mas o Corão, caros irmãos, em primeiro lugar, خيركم من تعلم القرآن وعلم. Eu não quero alongar muito. Olhando neste hadith, encontramos que um dos proveitos que podemos tirar é que a leitura do Corão é um dos melhores atos de retidão. Portanto, a cada muçulmano, muçulmana, tem que intensificar o seu esforço
ler o Coran, caros irmãos. É este milagre que restou depois da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam como a nossa guia ou o nosso guia. O Coran, assim como o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta disse: deixei-vos duas coisas. Se você for se apegar, lan tadillu ba'daha abada. Jamais irão se perder. Kitabullah, que é o Coran. E se você fica distante do Coran, você espera se guiar? Acredito que não. Seria divergir os ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, é a melhor coisa que existe na face da terra, caros irmãos. Principiar na memorização do Coran. Você ao recitar ganha recompensa, usa ele para o salat e muita coisa, e te acompanha e te eleva com base Allah subhanahu wa ta'ala prometeu. Meus irmãos, só para terminar, dizer que Allah subhanahu wa ta'ala, quando começa a mencionar as suas graças de uma forma sequenciada, revela que o primeiro, assim como vai o segundo, através da sua grandeza. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Surah Ar-Rahman, disse: Ar-Rahman, o misericordioso, o detentor da misericórdia para os seus servos. Segundo o que ele disse: Allama al-Qur'an, khalaqa al-insan. Começou a dizer que ensinou o Qur'an antes da pronúncia do que criou o ser humano. Isso revela que o Qur'an tem um nível top mais alto. Allama al-Qur'an. Adianta que ele ensinou o Qur'an. Khalaqa al-insan, allamahu al-bayan. Só meditando nisto, muita coisa por detrás deste belíssimos versículos de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso revela o nível do Qur'an. Topo mais alto que tem o Qur'an. Mas a gente olha como se fosse algo insignificante. Meus irmãos, aquela pessoa que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou, abriu a sua mente, memorizar o Qur'an, é muito fácil para ele dominar outras ciências. Os hafizes podem desmentir se isso não é verdade. Você dominou o Qur'an, lê perfeitamente, memorizou da melhor forma. Meu irmão, e você se dedicar noutra ciência, você sempre será um dos melhores. Porque essas ciências já lá no Qur'an existe. Você já fez a aprendizagem antes disso. Portanto, falar do Qur'an mais ou menos, caros irmãos, e a sua memorização é muita coisa.